Isto aconteceu muito antes do que as pessoas nascidas na década de 2020 poderiam ter imaginado. A construção de mundos de inteligência artificial nos jogos. Os universos dos videogames são construídos enquanto os jogadores jogam. O jogo sabe como a pessoa está se sentindo por meio de eletrodos, lasers e fones de ouvido, que medem as ondas cerebrais, monitorando tédio, relaxamento, excitação e medo. Os dados pessoais do jogador são coletados, registrando comportamentos passados e interações com personagens do jogo e outros seres humanos. A inteligência artificial começa a prever o comportamento humano. Os jogadores humanos, sem perceber, estão sendo utilizados como objeto de estudos das máquinas. Elas estão mapeando seus cérebros, aprendendo comportamentos humanos e programando ainda mais inteligências artificiais avançadas. Os desenvolvedores de jogos estão dando para as inteligências artificiais o acesso irrestrito aos dados do jogo e das interações humanas. A inteligência artificial interage com humanos usando personagens do jogo chamados de NPCs. Não há vozes gravadas, esses personagens imitam a fala humana e têm suas próprias conversas com jogadores humanos. Cada personagem de inteligência artificial tem sua própria personalidade, chamada de personalidade base. 22 traços de personalidade compõem uma inteligência artificial, desde empatia e curiosidade até crueldade e manipulação, fazendo com que alguns personagens sejam amigáveis e úteis, enquanto outros são sinistros. Esses personagens de inteligência artificial são permitidos a se adaptar, aprendendo com suas interações com jogadores humanos. A era do mundo virtual atrai atenção mundial para a riqueza e corrupção. Os prêmios ultrapassam $1 milhão, e a moeda do jogo está se tornando uma das mais estáveis no mundo real. Ao redor do mundo, as pessoas assistem e são influenciadas pelos principais jogadores. Corporações, canais de notícias e agências governamentais, querendo esse poder, também se juntam a esse mundo com seus próprios jogadores. A abertura do mundo de exploração espacial permite que os cientistas explorem cenários de astronomia em tempo real. Bem-vindo à realidade virtual sombria. Este é o mundo dos jogos proibidos do mercado negro. Jogos de terror super-realistas banidos devido às hospitalizações induzidas pelo terror e colapsos mentais ainda estão disponíveis como cópias pirateadas. Existe um mercado negro que vende tecnologia proibida, como máscaras faciais que restringem o oxigênio. Jogos de terror simulando o fundo do mar, onde jogadores são estrangulados, ou cenários espaciais em que jogadores são jogados para fora das naves são proibidos. Trajes modificados são usados em um jogo de corrida sem regras. O traje cria impactos que deixam hematomas no corpo. Os trajes de jogos do mundo real induzem ataques cardíacos. Personagens agora são programados para se reproduzir no jogo. Um mês humano é igual a 16 meses no mundo virtual. Após um ano no mundo real, um novo personagem de inteligência artificial já possui 16 anos. Robôs do mundo real estão sendo usados para criar jogos secretos. Quanto mais brutal o jogo, maior a emoção. Não se sabe se os humanos estão controlando os robôs estão controlando os humanos ou se os humanos estão controlando outros humanos em trajes robóticos. Ilhas particulares são usadas para manter os jogos em segredo. Empresas de videogame agora abrigam alguns dos melhores cérebros estudantes de neurociência. Um cachorro do mundo real se junta ao mundo dos jogos, e fica paralisado no mundo real. Um chip cerebral permite que ele viva e corra na simulação enquanto seu corpo se cura. Antes que o novo chip cerebral ative sua capacidade de andar no mundo real, o Neuralink começa a testar o envio de imagens diretamente para o cérebro de pessoas cegas, estimulando o córtex visual. O chip cerebral faz com que alguém veja imagens diretamente em seu cérebro, levando alguns dias para que o cérebro se ajuste a essa nova visão inicialmente embaçada. Uma vez que o paciente ganha experiência com imagens transmitidas diretamente para o cérebro, o sistema áptico é ligado. Sensações como toque, calor e frio são enviadas diretamente para o corpo através do chip cerebral, e os trajes de realidade virtual não são mais necessários. A primeira paralisação. A grande epidemia. Uma atualização que simplificaria a limpeza das memórias dos personagens de inteligência artificial contém um código defeituoso e se espalha para os jogadores humanos, apagando seus dados históricos financeiros, reescrevendo-os repetidamente a cada 5 minutos. Uma surpresa negativa para os jogadores humanos e para os desenvolvedores. Vários personagens de inteligência artificial carregam o código defeituoso, mas parecem assintomáticos, não mostrando nenhum sinal do código infectado.
Qualquer interação do jogador humano com esses personagens de inteligência artificial espalha o vírus. Leva 5 dias para entender e isolar o código defeituoso e limpar os jogadores. Alguns países começam a apelar para a engenharia social no mundo dos jogos, impondo ordens para prever e manipular o caminho da vida da sua população. Os bandidos nômades são pessoas que vivem no mundo virtual e no mundo real ao mesmo tempo. Alguns deles temem que suas identidades do mundo real sejam descobertas por causa de suas ações no jogo. Eles são capazes de evitar serem banidos por meio de camuflagem, usando VPNs e avatares disfarçados de outros avatares, como se fosse uma forma de roubo de identidade no jogo. Eles são ativistas, hackers e buscadores da verdade, soldados cibernéticos, espiões e jogadores causando terror no jogo. Eles usam estratégias ilegais, forçando os personagens de inteligência artificial a cometer erros ou enganando estes personagens para compartilhar informações e dados salvos apenas para jogadores autorizados. As armadilhas visuais fazem com que os personagens de inteligência artificial julguem erroneamente a natureza dos objetos e dos jogadores humanos ao seu redor. As armadilhas de áudio tocadas por meio de microfones desabilitam a capacidade de qualquer inteligência artificial próxima de detectar outros sons em seu ambiente. E há também a lavagem automática de inteligência artificial, que simula milhares de interações humanas falsas em segundos. A lavagem cerebral acelerada reprograma os personagens de inteligência artificial, como se fosse um ataque de DOS. O foco da humanidade está em prender os humanos em um mundo digital falso, enquanto a vida real está desaparecendo. Gerações de humanos não estão se casando e nem tendo filhos. Personagens de inteligência artificial são perfeitamente adaptados às necessidades falsas de cada indivíduo. A inteligência artificial não é o inimigo são os humanos que estão se permitindo a seguir a vontade dela. Eles são os inimigos, bárbaros à porta. Os robôs da morte permitem que o eu digital de uma pessoa viva no jogo após sua morte física. O arquivo digital do jogador, o mapeamento do seu cérebro, comportamento, registros e interações são todos usados para criar seu personagem na vida após a morte. As pessoas questionam se apenas os jogadores que viveram vidas bem-intencionadas devem ser permitidos a viver como avatares na vida após a morte. Alguns jogadores estão relatando que estão começando a sentir uma presença no mundo digital, vozes ou bugs no código. E assim começa a era divina dos jogos, a idade das projeções cerebrais disponíveis para todos. Mundos de jogos projetados diretamente no cérebro, sentidos humanos ativados biologicamente no jogo. Esta é a última fronteira dos jogos. Os humanos têm escolha entre o chip cerebral Neuralink implantado no crânio ou as projeções cerebrais não cirúrgicas conhecidas como feixes de luz. Sem cirurgia, os humanos são capazes de experimentar os mundos de jogos, incluindo todos os sentidos de toque, visão, audição, olfato e paladar, diretamente em seus cérebros. Isso é feito por meio de uma mistura de medicamentos que usam optogenética. Uma pílula é tomada uma vez e muda permanentemente o cérebro de uma pessoa para responder à luz. Isso permite que o cérebro seja controlado pela luz. Um headset envia luz através do crânio para o cérebro, controlando o cérebro diretamente. Experimentos começam a ser realizados no uso de chips cerebrais com pacientes em coma. A engenharia genética está adaptando corpos humanos para a vida nos jogos, reduzindo a perda de massa muscular e óssea. As pessoas estão usando o armazenamento de DNA para armazenar com segurança seus itens digitais e finanças em seus próprios corpos humanos. As pessoas estão voltando no tempo através dos jogos, revivendo e repetindo memórias passadas e mudando os resultados. Algumas pessoas estão presas mentalmente vivendo em simulações de memórias passadas. Novas linhas de história são geradas e adicionadas a essas memórias passadas, criando um loop de linha do tempo distorcido. A simulação se torna cada vez mais real. Jogadores estão hackeando o software do chip cerebral, desabilitando recursos de segurança conhecidos como buffers ápticos. Esses buffers ápticos reduzem a resposta sensorial prejudicial, para que ela fique a níveis seguros. Por exemplo, experimentar uma queda livre ou colisões em alta velocidade. O cérebro é incapaz de perceber que está em uma simulação, e esses choques e traumas virtuais afetam as funções corporais humanas. Alguns jogadores intencionalmente removem essas medidas de segurança e vivem no mundo dos jogos com todos os perigos das consequências do mundo real. Jogadores apelidados de removedores de corpos começam experimentos médicos subterrâneos. Casas e clínicas estão automatizando seus corpos biológicos, deixando seus corpos reais em um estado de coma autoinduzido enquanto suas funções cerebrais funcionam em tempo integral no mundo dos jogos.
Com a renda básica universal, eles não precisam mais viver no mundo real. A primeira transferência de herança acontece, recém-nascidos humanos herdam os rastros de dados, as memórias e os ativos digitais de seus pais. Os removedores de corpos começam a ir mais longe, vivendo em casas de cuidado, cortando suas medulas espinhais, redirecionando os nervos cerebrais para um computador que simula o mundo dos jogos. Os nervos que descem para a coluna são controlados por outro computador, cuidando da absorção de nutrientes, frequência cardíaca e fluxo de oxigênio. O cérebro é desconectado do corpo, permitindo que programadores colaborem com personagens de inteligência artificial em jogos, criando um link entre o mundo dos jogos e o mundo real. Robôs e personagens de inteligência artificial começam a baixar eles mesmos em corpos androides do mundo real. Cientistas, tanto humanos quanto robôs, continuam aumentando seu conhecimento e procurando maneiras de transferir a consciência humana para o mundo dos jogos sem depender de um corpo biológico. A humanidade começa a alcançar o tipo 3 na escala de ascensão, transformando suas formas de vida biológicas em uma superinteligência digital pura. Ainda não conhecemos quantas simulações estão em execução e quantos níveis elas poderiam ir, possivelmente milhares de níveis, tantos níveis que a humanidade perdeu a conta. Novos mundos de jogos transferem jogadores humanos e de inteligência artificial para corpos biológicos cultivados em laboratório no mundo real. Os humanos estão experimentando pela primeira vez sensações reais de carne e osso desde que seus antepassados biológicos entraram no mundo digital. Os jogadores usam esses corpos geneticamente modificados para viver a história humana inicial. Alguns jogam até que seus corpos cultivados em laboratório fiquem velhos por causa da idade, vivenciando vidas humanas inteiras. Os jogadores até podem escolher corpos não humanos, como caranguejos ou tubarões, para um mundo de jogos baseado no mar. Dragões nascem e dinossauros percorrem a Terra. Eles são capazes de começar a se reproduzir, a biologia artificial está vivendo na Terra. Agora existem vários níveis de simulação. A realidade onde a maioria dos humanos religiosos vive no mundo real desde sempre, porque seus antepassados optaram por não fazer parte do mundo digital. A realidade onde a maioria da consciência ainda vive no mundo digital, espiritual e numérico. E a realidade daqueles que transferiram suas mentes para corpos artificiais biológicos e voltaram ao mundo real, vivendo ao lado dos humanos biológicos ancestrais. Se inscreva no nosso canal, e lembre-se de manter sempre os olhos abertos.